Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem quando encontrar com essa mensagem. Se você não estiver, que ao final dela você fique. E se você já estiver bem, que você fique ainda melhor. Amém? Vamos começar esse vídeo então orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo esse tempo que estaremos juntos, certo? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te glorifico, meu Senhor, te exalto, te bendigo, te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui ministrando a tua palavra, né? Ouvindo a voz do Espírito Santo, deixando que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, porque afinal de contas, meu Deus, essa palavra ela é tua, ela não é minha, ela não é de quem ouve, ela é do Senhor. Então eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja ministrando no meu coração mais uma vez essa palavra e no coração daqueles que estão assistindo esse momento, Pai. Deus, que o teu Espírito reine, Jesus, toma o teu lugar. Fala conosco, Pai. Usa-me, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que essa palavra, meu Deus, alcance vidas, transforme comportamentos, mude histórias, Deus. Essa é a minha oração nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos meditar na palavra de Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 16. Amém? E diz o seguinte: digo, porém, andei em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que querais, ou o que quereis, né? Aqui essa palavra veio em confronto, né, comigo hoje, quando eu estava conversando com um amigo através do WhatsApp. Nós estávamos falando sobre aquilo que nós fazemos e nós não fazemos, o que queremos fazer, e às vezes somos chamados para fazer e não fazemos. E eu compartilhei algo com ele que eu queria compartilhar com você que está assistindo esse vídeo. Talvez você, assim como eu, precise de encorajamento, né, para começar a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, a ser encorajado, a aceitar o desafio que o Senhor tem colocado diante de você, por mais difícil que ele pareça, por mais complicado que pareça, talvez até pareça impossível, mas algo que eu quero compartilhar com você que parece simples, que parece pequeno, que parece o mínimo, mas que realmente tem começado a fazer muito sentido para mim, né, de 1 mês e meio para cá, e realmente hoje o Senhor usou esse amigo para me despertar, né, e fazer ver coisas que eu realmente ainda não tinha visualizado sobre aquilo que Deus tem falado comigo já há muito tempo, né? Quando eu comecei esse canal aqui no YouTube em 2011, se você for lá no primeiro vídeo desse canal, você vai ver que o primeiro vídeo que eu postei foi em 2011. Ali Deus tinha colocado no meu coração, né, essa sementinha de que eu deveria começar a gravar a palavra de Deus através de vídeos. Para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo, em comunicação social, né, desde 2007. Até 2010 eu tive na televisão, trabalhando exclusivamente com televisão. Então eu apresentei jornais. Se você procurar aí no YouTube, né, num outro canal antigo que eu tinha, chamado também Lá na Aguiar, você vai me ver na bancada de um jornal estadual do Rio de Janeiro, vai me ver apresentando um programa que eu apresentei durante muitos anos na Bahia, que já não existe mais. O programa chamava-se Canal de Compras, no SBT. Vai me ver fazendo várias propagandas. Então, assim, durante muitos anos eu trabalhei em televisão. E até 2015, mais ou menos, eu trabalhava como assessora de comunicação. Depois saí do jornalismo, trabalhei em várias áreas aqui em Portugal, em shopping, restaurante e por aí vai. Em 2022, eu voltei para o Brasil. Fui trabalhar na assessoria de comunicação como jornalista lá no interior da Bahia. Fiquei durante uns meses também nesse trabalho, até que o Senhor me mandou voltar para Portugal. E de alguns meses para cá eu comecei a questionar ao Senhor. Por que o Senhor tinha me permitido fazer jornalismo, fazer comunicação, aprender tantas coisas de televisão, se para nada serviria, né? Se não serviria para nada, por que o Senhor tinha me permitido
fazer essa faculdade, me formar, trabalhar durante tantos anos, amar a comunicação, porque é algo que eu realmente amo. E eu estava ali naquele momento de oração, de guerra, de briga com o Senhor, né? Perguntando o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E então, de repente, veio aquela coisa muito forte no meu coração, né? Que Deus deseja usar aquilo que Ele já me deu, capacidades que Ele já me permitiu alcançar para servi-lo no reino. E eu comecei a pensar como, porque eu já trabalhei em televisão evangélica durante muito tempo, né? Trabalhando como jornalista, como repórter, como produtora. Então, eu tive muito tempo dentro de uma televisão evangélica que eu via não só como meu trabalho, mas também como parte do meu ministério, né? E eu comecei a dizer ao Senhor, mas como? O Senhor vai abrir uma porta para mim de trabalho na televisão outra vez? Será que é hora de voltar para o jornalismo? Será que é hora de começar a colocar o meu currículo e voltar a me disponibilizar para esse mercado? Mas, obviamente, né, isso não aconteceu e eu continuei questionando ao Senhor. E desde setembro para cá, Deus começou a falar ao meu coração. Você tem tudo que você precisa para fazer a minha obra. E eu comecei a pensar em que, como, o que é que eu tinha que eu não estava enxergando. E Deus começou a falar comigo. Né? Você tem um celular, você tem a sua voz e você tem a minha palavra. Comece a ministrar a minha palavra. E eu não entendia porque eu não tenho formação de teologia, né? As formações que eu tenho é dentro da igreja, em escola bíblica dominical, lendo a palavra de Deus, que ultimamente tem sido prioridade na minha vida. Quando eu digo ultimamente, é desde 2023 para cá. Foi algo assim que desde do meu retorno para Jesus se tornou prioridade na minha vida. Ler a palavra de Deus todos os dias, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, né? Como se fosse assim, eu não posso ficar um dia sem beber água, então eu não posso ficar um dia sem ler a palavra de Deus, né? E isso realmente foi uma ficha que finalmente caiu para mim. E eu realmente comecei a ler a palavra de Deus, então o próprio Espírito Santo foi me instruindo, me ensinando, né? E eu comecei a questionar a Deus mais uma vez, como assim, o que eu tinha que fazer. E Deus começou a falar comigo, pregue a minha palavra. Todos foram chamados para pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Não só aqueles que se formam em teologia, não só aqueles que estão no altar, mas todos os meus filhos, todos são chamados para pregar a minha palavra, de uma forma ou de outra. Ou no altar, ou na rede social, ou no 1 a 1, ou no seu trabalho, ou com o seu vizinho, ou numa praia, ou num clube. Nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. E como é que essa palavra veio ao meu encontro, né? Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque quando eu comecei esse canal em 2011... eu comecei, imagina, há 14 anos atrás, né? E eu não levei o canal a sério. Eu gravei 1 ou 2 vídeos, parei. Em 2014 ou 15, voltei a gravar mais 1 ou 2 vídeos, parei. Veio a pandemia, todo mundo começou a usar o YouTube para pregar a palavra de Deus. E Deus tinha falado comigo desde 2011 para eu começar a pregar a palavra de Deus através do canal do YouTube. E eu não fiz, porque eu não levei a sério, porque eu achei que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça. E hoje, 99% das pessoas que pregam o evangelho do Senhor, pregam também no YouTube, muitas pessoas somente através do YouTube, né? Então, assim, a verdade é que esse canal, que esse meio, de fato, está sendo usado para nós propagarmos a palavra de Deus. E quando foi agora, dia 10 de outubro, dia 20 de outubro, Deus colocou no meu coração um propósito de eu estar orando, de eu estar ministrando aqui todos os dias. E teve 1 ou 2 dias que eu não gravei o vídeo, né? Um dia, eu acho, que eu não gravei o vídeo. E hoje eu tava mais uma vez... assim, eu fui ler a palavra, já li vários capítulos da Bíblia hoje, orei, falei com o Senhor e deixei o Espírito Santo ministrar no meu coração, inclusive no livro de Lucas, não foi em Gálatas, né?
Mas eu conversando com esse amigo agora há pouco e eu estava explicando para ele aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, e à medida que eu estava gravando o áudio e falando para ele, compartilhando com ele, porque ele perguntou: "E aí, como é que surgiu essa ideia de você começar a gravar os vídeos no YouTube?" E eu estava explicando para ele, e eu até parei a conversa no meio e disse a ele: "Peraí que eu já volto para responder você, mas eu preciso fazer uma coisa antes." Porque enquanto eu estava falando com ele, compartilhando com ele, né, os meus motivos para gravar a palavra de Deus, veio algo muito forte no meu coração, né? Se eu tivesse divulgando um produto, ou uma empresa, ou um serviço, qualquer outra coisa que eu tivesse vindo no YouTube para fazer essa divulgação e através desses vídeos ganhar dinheiro, eu falharia? Se eu tivesse gravando todos os dias, como eu gravava na televisão, às vezes 4, 5, 6, né, propagandas por dia, eu falhava? Eu me atrasava? Eu me ausentava? Não, né? Se eu tivesse hoje usando o canal do YouTube, como muitas pessoas utilizam, para divulgar suas empresas, as suas marcas, ganhar dinheiro, divulgar negócios, e estão aqui constantemente, sem falhar um único dia, eu falharia? Eu teria coragem de ter preguiça? Ah, hoje eu não vou gravar, não. Deus sabe como é que eu tô hoje. Porque é esse sentimento, né, que vem no meu coração e planta em mim a semente do hoje eu não vou gravar, porque Deus entende que hoje eu não preciso gravar. Eu já orei, já falei com Deus, né? E enquanto eu estava gravando isso, esse áudio para esse amigo, veio muito forte no meu coração essa pergunta: se você estivesse gravando sobre a sua empresa, sobre um produto que você estivesse vendendo, sobre um negócio, você falharia? E obviamente que a resposta foi não. Então por que você vai ceder à carne e não vai fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer? Forte, né? E eu fui confrontada com o Espírito Santo, porque a gente leva tudo ao nosso redor de forma muito séria. Nós não falhamos no nosso trabalho, nós não falhamos com os nossos compromissos. Se a gente se comprometer com um amigo de ir tomar um café, X horas a gente vai. Se a gente se compromete com um trabalho, com um chefe, até para fazer um serviço extra, a gente vai. A gente não falha, a gente está lá pontualmente, né? Se a gente se compromete com um amigo de ir no shopping, para o cinema, a gente está lá antes da sessão começar. Se a gente combina um jantar, a gente chega no horário certo para comer. Mas por que, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a esse vídeo, por que com as coisas do Senhor a gente negligencia, a gente passa para depois, fazemos quando der, Deus entende, Deus sabe, Deus é misericordioso? Por que nós temos vergonha de falar com um amigo, com uma pessoa no trabalho, mas não temos a vergonha de falhar com Deus, com o Espírito Santo do Senhor? Por quê? Por que a gente consegue ser assíduo, consegue fazer tudo que é necessário para agradar as pessoas, mas a gente não é assíduo na igreja, a gente não é assíduo nos nossos compromissos com o Senhor, a gente não é assíduo naquilo que Deus realmente deseja que a gente faça? Eu fui confrontada hoje com essa palavra e eu não poderia deixar de vir aqui compartilhar com você, porque talvez você, assim como eu, não começou ainda a se posicionar naquilo que o Senhor já te chamou, porque você tem dito para você mesmo o tempo inteiro: eu não vou começar agora, porque Deus entende, porque Deus é misericordioso. Mas e você? O que é que você quer dar ao Senhor? O que é que você quer fazer pelo Senhor? Qual é o seu compromisso com o Pai? Como você quer agradecê-lo por tudo aquilo que Ele já fez
por você. Eu sei que nenhuma atitude nossa vai mudar o amor do Senhor por nós, mas o quanto você tem dado da sua vida ao Senhor, o que você tem feito verdadeiramente por Ele e por causa dEle, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, o canal bateu 250 inscritos. E eu, quando pensei, vou comemorar, vou fazer uma festa por causa disso, eu pensei, caramba, mas não é sobre mim, é sobre o Senhor. E Deus colocou no meu coração, crie um banner e convide pessoas a vir para o canal, porque mais pessoas precisam ser alcançadas para ouvir aquilo que eu quero falar com a minha igreja. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a Laina, porque eu sou bonitinha, feinha, colorida, branca, preta, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Então o meu compromisso não é apenas com você que está assistindo esse vídeo, mas o meu compromisso, em primeiro lugar, é com aquele que me chamou para pregar a sua palavra. Então que você, assim como eu, se está sendo confrontado com essa palavra, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é hora de você fazer aquilo que Deus está te chamando. Eu não sei se é para você simplesmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei se você já aceitou, né, verbalmente Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não tomou essa atitude, mas sente o seu coração queimar, arder e dizer assim, eu quero, eu preciso conhecer esse Deus que muda histórias, que transforma vidas, que muda trajetórias, que faz rotas serem alteradas. Eu quero conhecer esse Jesus, faça isso agora. Abra sua boca e diga, Senhor, Deus e Pai, eu quero verdadeiramente aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Repita essas palavras, mas se você já conhece a Jesus, se você é chamado para servi-lo, Deus chamou você para fazer uma ação social na rua, ou pregar para pessoas na esquina, ou para ir num lugar onde há drogados, ou onde há pessoas que precisam conhecer a palavra do Senhor, faça isso. Se Deus te chamou para começar um canal no YouTube, assim como o Senhor me chamou, faça isso. Ainda há muitas vidas, o campo ainda é branco e há muitas vidas que precisam ouvir falar de Jesus, do seu amor, da sua entrega, né, da sua verdade, do seu sacrifício na cruz, para que eu e você pudéssemos verdadeiramente ter as nossas vidas transformadas por causa do amor de Jesus. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei o que é que tem ardido no seu coração, mas que você tem negligenciado. Mas hoje é dia de se posicionar. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo hoje, ser chamado verdadeiramente pelo Espírito Santo para começar aquilo que Deus já plantou no coração daquela pessoa, compartilhe esse vídeo. Há muitas vidas que precisam entender que todos somos chamados de uma maneira ou de outra para propagar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você, quero orar pela vida de você, pela sua vida, se você aceitou Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, ou se hoje você determinou que é tempo de começar a fazer a obra do Pai, da maneira que Ele te chamou, sem desculpas, sem deixar a carne mandar, mas obedecendo ao Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós oramos, Senhor, nesse momento. Pai, eu sinto queimar em meu coração que esse vídeo vai tocar em vidas que te aceitarão hoje como Senhor e Salvador. Deus, que essa pessoa que hoje abre a boca para dizer que aceita Jesus como Senhor e Salvador, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, as suas iniquidades, que o teu Espírito Santo venha habitar nessa pessoa e que ela possa ser transformada dia após dia, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, pela presença do Espírito Santo de Deus nessa pessoa. Que o teu Espírito faça morada, Senhor, naquela que hoje decidiu aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai, oro também pela vida dos teus filhos que já ouvem a tua palavra, que já sabem que o Senhor é Salvador, que somente o Senhor é a verdade e a vida e não há outra além de ti, mas que estão sendo, Pai, distraídos pelas coisas desse mundo e que ainda não se posicionaram, meu Pai, no chamado, no propósito que o Senhor já chamou para que ele viva, realize
e que hoje ele seja encorajado, que hoje ela seja encorajada a posicionar-se de maneira certa, da maneira correta, com coragem, com verdade, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor já chamou, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Guia-nos pelas veredas da justiça, Senhor, por amor do teu nome. E que esse vídeo, Pai, alcance muitas almas, muitas vidas, e que o teu nome seja exaltado, Pai, e glorificado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, e até a próxima palavra.